No caso do rapaz que desencarnou jovem e que tinha já esse planejamento desde... Do garoto de 11 anos? Exatamente. Certo. Que já tinha esse planejamento desde que ele foi encarnar, de subir cedo. Se é feito algo pelo mentor, se tem algum para viabilizar que esse desencarne aconteça jovem, como que faz? Não precisa. Nós temos um campo eletromagnético que atua com o nosso foco, com o nosso foco mais raso. Não tem ondas médias, ondas curtas, ondas longas. Gente, nós temos um campo energético aqui, que é aquilo que a gente mantra, aquilo que está no nosso foco, a gente vai encontrar. Ontem mesmo eu falava que existem pessoas que estão querendo ter um relacionamento sério, mas vai na night, dá 10 horas da noite, ainda não encontrou ninguém, pega qualquer um, não é? Isso é um foco raso. Se aquela pessoa não fizer isso, se ela ficar saindo, procurando, não pegando qualquer um, se dando a oportunidade, vai chegar um momento que ela vai encontrar o que ela procura, porque quem procura acha. Por que quem procura acha? Porque nós temos em volta de nós um campo eletromagnético que atrai e refrata o que a gente não quer. E esse campo eletromagnético, ele segue muito os comandos dos nossos desejos e dos nossos quereres. Entendeu? Então não significa que foi provocado um acidente só para o garoto desencarnar. Não é? Foi uma oportunidade. Se não tivesse o acidente, ele poderia chegar na escola, subir numa árvore, cair. Se não fosse naquele dia, podia ser logo no dia seguinte, ele desenvolveu uma doença. Entendeu? Não é? Então não existe, ninguém envolve o livre-arbítrio de ninguém. Ninguém se prepara para matar ninguém. Não existe nada disso no plano espiritual. Tá? Pelo menos nos mentores de luz, não. Ele estava ali, na primeira oportunidade que teve, ele já sentou num banco ali, não é? Na posição do banco que ele foi, entendeu? Isso aí tem a ver com o inconsciente, com o eletromagnetismo. Se você for para o IMA, no IMA eu dou muita aula do que é o campo eletromagnético, o que a gente atrai, o que a gente refrata, como é que acontece. Nos processos iniciáticos eu ensino muito para os meus iniciados sobre isso. Né? Que existe aqui a energia mesmo. A nossa energia vai buscar com a mão os nossos desejos mais secretos, que às vezes a gente esconde até da gente mesmo, e também os nossos desejos mais rasos, que às vezes são frutos da nossa imaturidade. No caso da mãe do menino que desencarnou cedo, ela já havia se preparado também antes de encarnar para auxiliar ele neste aprendizado? Sem dúvida. Só que ela não tinha assim, a maturidade espiritual que ele tinha. Sabendo disso e percebendo isso, a luz do menino era tão grande que deixou aquele diário para ela se preparar. Tem um caso, o Baltazar está me lembrando agora aqui, vocês já assistiram o filme Joelma? É um caso parecido que eu estou contando aqui, que foi contado por Chico Xavier. Joelma era um prédio que existia em São Paulo, que teve um incêndio há muitos anos atrás, 60, 70 anos atrás. Esse é um dos casos do Chico que ficou famoso, não é? E uma garota sabia o que ia acontecer, deixou dentro de casa uma forma da família se comunicar com ela espiritualmente. Ela sabia de tudo. Veja esse filme. Eu vi outro dia no YouTube mesmo, aqui no canal do YouTube, Joelma, não é? O caso Joelma. Foi um caso famosíssimo do Chico Xavier, que virou inclusive livro. Ela se comunica com Chico. A família começa a querer procurar o Chico, e quando eles vão lá, Chico diz: procura em casa, que ela deixou. Ela está dizendo que deixou em casa, ela já sabia do que ia acontecer, e que o corpo dela foi tirado antes do incêndio, e que a alma dela foi tirada, ela não sentiu dor, não sentiu nada, e ela deixou dentro de casa um material. E quando eles vão procurar, ela deixou uma cartolina, não é? Com sim, não, todo o alfabeto, e eles começam ali a se comunicar com ela. Chico diz: pode fazer, porque ela é um espírito que tem muita luz, mas só faça uma comunicação com ela. E ela vem e faz uma comunicação direta com a própria mãe. Aí a mãe chora muito, né, mas consegue superar a dor de ter perdido essa filha no incêndio.
Muitas pessoas aqui conhecem esse caso, que realmente foi muito forte, muito Sim. impactante. O Baltazar me lembrou agora do caso Joelma aqui, para poder também ilustrar. Tudo isso é importante, gente, para a gente ir perdendo essa história de medo da morte, sabe? No dia que a gente perdeu o medo da morte, com certeza seremos pessoas muito mais felizes, mais tranquilas. Eu não tenho medo de desencarnar. Tem uma série de histórias, não é teoria. Já passei por diversas vezes, tive diversas vezes, e aconteceram casos ali que confirmava a minha tranquilidade, a minha, né, com relação a esse tema. Então, fica calmo, queira viver, cumprir seus compromissos. Sabe como é que a gente trabalha o medo da morte? Muitas vezes também o medo da morte está falando de coisas, obras inconclusivas, pedidos de perdão, perdoar, não é? Obras inconclusivas, coisas que pesam no nosso inconsciente e que se manifestam assim através de um tipo medo da morte. Eu vejo crianças que está vendo que os pais vão se separar e começam a desenvolver, por exemplo, medo da morte e levam isso para os seus terapeutas, sabia? Está com medo de morrer, está sentindo a separação do pai, da mãe, aquela coisa conflitante, e a criança traduz isso em si como medo da morte. Então isso acontece com criança, com adulto, não é? Presta atenção, vai viver a vida, vai concluir aquilo que você quer concluir. Vem para a consciência tranquila, procure tranquilizar a sua consciência. Você vai vendo que esse medo vai desaparecendo.